Boa noite, pessoal. Estamos aqui preparando. Como tá a conexão aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Aqui, Ótimo. tudo tranquilo. Tá travando aí? Acho que não, né? Não, ele tá só a resolução um pouquinho pixelada, mas deve ser normal, a conexão do hotel, né? Aqui tá muito ruim a internet. Eu só tô torcendo para não travar. O Muito pessoal já lento. fica aí de sobreaviso. Enfim. E aí, meu caro? 11 de julho, dia de São Bento. Um Que excelente momento graça, para a né? gente Que graça. conversar. Exatamente, uma data simbólica, né? A gente sabe da importância de São Bento, não só para a vida monástica, como para a liturgia católica. Se temos como conhecemos hoje, muito devemos a essa grande figura. É, com certeza. São Bento foi crucial na organização da liturgia. Da regra monástica que veio tudo. Na verdade, o canto gregoriano veio da prática monástica, né? E Então, sempre que eu lembro de São Bento, assim, o que me vem, talvez de maior ensinamento, é o canto como oração. Isso alguns monges que eu conheci, a gente tem aqui a graça de trabalhar com o Roger, que é ex-monge beneditino. Se eu tiver que sintetizar, assim, espero que o pessoal que nos acompanhe também perceba isso. O grande ensinamento, para muito além de qualquer questão técnica ou mesmo histórica, é tratar o canto como oração. Eu acho que essa é a grande finalidade dele. O resto é ferramenta. é, é isso mesmo. E a gente sempre vai lembrar assim que os antigos, esses medievais, monges medievais, eles falavam do cantus obscurius, obscurior, que diz que toda entoação de fala, toda entoação de discurso retórico tem um canto escondido por trás. E esse canto vai nascer dessa oração porque ele já existe dentro da maneira como a gente pronuncia o texto. É um contorno melódico de como a gente fala. Então, o canto litúrgico nasce disso, de uma melodia que já existia dentro do texto. Daí que vem o nome, o som da palavra. O som da palavra, Olha aí. exatamente. O nosso projeto Som da Palavra Algo, deve ser isso, né? Que o canto é, litúrgico, algo, em lato sensu, o canto gregoriano em stricto sensu, porque o canto gregoriano é uma coisa dentro do canto litúrgico, ele é nada mais do que uma melodia que surge do texto litúrgico. Não é nenhuma invenção, nenhuma criação. A gente, como não entende, acha que é uma coisa, nossa, de outro mundo, de outra realidade, mas ele é o canto mais simples que é possível. esse é um ponto interessante, Gabi, que pegando um pouco um link do que é o DNA do música litúrgica, é uma das coisas que a gente sempre diz em algumas formações que a gente tem a oportunidade de ministrar, ou pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar, é que muitos desses cantos pastorais que estão na boca do povo, que você vai nas comunidades e qualquer pessoa ali, da mais nova até a mais antiga, até a mais velha, vai saber cantar de cor, colocados eles numa notação musical, eles são extremamente mais complexos É que verdade. grande parte das obras que estão no compêndio do Gregoriano. Então, essa questão de dificuldade técnica é uma falácia, é um fantasma, é preconceito no que é mesmo essa palavra, é um conceito anterior a conhecer. A gente já coloca essa barreira da dificuldade técnica da execução, que ela, na verdade, não existe. É Então, um isso é algo muito preconceito interessante. estilístico, né? Você está acostumado a ouvir Exatamente. determinado estilo na sua casa, no barzinho, né, na festa, e você quer importar aquele estilo que você ouve no seu local qualquer para dentro do culto. Porque você está acostumado com aquele estilo. Né? Mas o que, que é um canto Exatamente. sacro? Né? É um canto que brota do texto sagrado, que precisa estar de acordo com aquele texto. E não uma importação no fenômeno, vamos chamar profano, né? Que não é sacro, que está no Está no fora do contexto. tempo. E quando a gente usa a palavra profano,
às vezes remete a uma ideia de coisa abominável, proibida. Não estou falando disso. Eu estou falando de profano do não sacro, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa expressão cultural, mas que não é adequado ao culto. Porque o culto pede outra coisa, né? Perfeitamente. Quando a gente fala, isso eu também gosto de pontuar, né? Quando a gente fala de liturgia, nós chegamos num nível assim que quando a gente entende que às vezes o que é cantado, principalmente quando se fala do próprio, em um domingo já não é apropriado para o outro, já se transforma em não litúrgico. Então não é que a coisa em si seja má, seja inadequada. Nós estamos falando de algo que tem um propósito, de algo que acontece, de algo que é vivo, de algo que está ali por algum motivo, que nós temos que viver aquelas leituras, aquela liturgia de cada domingo, e que a cada domingo se renovam os cantos que vão ser os adequados. Então, Exatamente. É uma tragédia a gente não entender que o canto é liturgia e não acompanha a liturgia. O canto é a liturgia também. Os textos são oficiais, aprovados, né? E tá certo que dentro do contexto da celebração litúrgica, da missa, você tem cantos que são a oração e cantos que acompanham um rito, né? A gente depois pode discriminar isso melhor para quem está assistindo, mas todos esses cantos, eles são contextos próprios, do momento próprio, que são adequados, porque eles dialogam com as leituras e dialogam com o sacrifício que acontece, com a oração eucarística, com tudo. É um organismo vivo. Vamos dizer, São Paulo é um corpo cheio de membros que estão ligados. Então... perfeitamente. Agora, de repente, então, o pessoal já está se aproximando aí, a gente pode entrar, de fato, no assunto que a gente se propôs, e acho que não é outro que senão o canto gregoriano, né? Esse canto que muitas vezes ele acaba se tornando um estranho dentro da liturgia e que, por direito, deveria ocupar o lugar da primazia. E isso quem nos diz não é um documento de 200, 300, 400, 500 anos atrás, não. Isso é Sacrosanto Concilium, isso é Vaticano II, isso é o que há de mais recente em termos de doutrina, de pronunciamento da Igreja no quesito, e também é a prática corriqueira. Vamos pegar as grandes catedrais da Europa, vamos pegar o que é feito na Basílica de São Pedro, não foge disso. Exatamente. A Sacrosanto Concílio, no item 116, fala da primazia do canto gregoriano como o canto mais adequado à liturgia romana. E veja, interessante, por que ele não fala da liturgia, mas fala da liturgia romana específica, né? Para quem está assistindo, é necessário entender a história da liturgia e saber que existem vários ritos dentro da Igreja Católica. Tem ritos não romanos, mais antigos que o rito romano. E a liturgia nasce em uma determinada língua, né? E o canto nasce naquela língua. Lembra que eu falei da frase que tem um cantus obscurior? O cantus obscurior retórico do latim é diferente da melodia do cantus obscurior em grego, que é diferente do cantus obscurior em hebraico, que é diferente do canto em etíope, copta. Eu estou falando várias liturgias orientais. As ocidentais são todas em latim por uma questão simples. Porque a Europa era Império Romano e todo mundo falava latim. É por isso. Então, cada liturgia surge de um texto e de um cantus obscurior. E o canto gregoriano vai nascer exatamente disso. De você falar um texto com esse cantus obscurior, que você vai ter uma estrutura simples de um canto litúrgico. O que é uma estrutura simples de um canto, de uma frase litúrgica? Você tem uma entoação, ou seja, você parte do grave, porque a gente começa a frase, sempre que a gente vai falar, a gente não começa falando agudo e depois desce para o grave. A gente entoa no grave, atinge uma nota, que é a nota de récita, que é aquela nota fixa da cantilação, que a gente já sabe que o padre faz na missa. A gente repete aquela nota com um texto. Por que a gente faz dessa maneira? Para dar sacralidade ao texto. O texto se sacraliza através da entoação, da cantilação. E você termina a frase e você repousa em direção ao grave.
A não ser que seja uma frase interrogativa, porque quando a gente faz uma pergunta, a melodia sobe, né? Então, a melodia desce e repousa, ou interrogativa, ela sobe. Isso é uma estrutura básica de uma melodia gregoriana. Uma melodia gregoriana é assim. E daí ela vai se desenvolvendo e vai abraçando outras coisas que a gente pode tratar depois. Mas, desde antemão, a gente já pode começar a falar que um canto litúrgico que segue esse tipo de critério de construção melódica já está seguindo o canto gregoriano. Simples. Perfeitamente. Perfeitamente. Acho importante também, eu gosto de sempre frisar, né? E hoje até tivemos aqui a oportunidade de relembrar no evento de tarde que chegaram algumas perguntas para a gente, então o pessoal fazendo alusão, olha, mas a finalidade do canto não é que a Assembleia participe, a finalidade do canto não enfim, descrever o que está acontecendo no altar. Isso eu vejo que é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade quando a gente começa a entender, a destrinchar o porquê que o gregoriano é esse canto que a igreja elegeu, que a igreja acolheu como próprio da sua liturgia, a gente começa a entender melhor. Então, a grande função da música na liturgia, além de conduzir a beleza, além de apontar para algo superior a ela, é ornar e potencializar o texto. Exatamente. Então, isso a gente não pode perder de vista. Quando a gente pensa hoje em música, a gente pensa quase que sempre ela dissociada do texto. A gente vai pensar no instrumento, a gente vai pensar na melodia, a gente vai pensar numa harmonia mais rebuscada, e o texto acaba ficando de lado. O texto ele se transforma no imaginário popular nosso, moderno, acostumados com a música profana do nosso tempo, vamos colocar assim, que o texto ele é um elemento que ele está ali para encher linguiça. Vou botar assim uma linguagem bem popular. Ele está ali para preencher espaço, ele está ali para... Isso a gente detecta como a origem de muitos abusos no quesito música litúrgica. Então, a hipervalorização da música e a subvalorização do texto. E o gregoriano ele é o contrário disso. Ele é não só esse som que nasce da própria palavra, mas como tudo nele que tiver vamos dizer assim, de extra, né, de ornamento, os melismas, tudo, está a serviço desse texto. Ele está destacando ali um trecho importante, ele está querendo levar a alma a uma contemplação mais profunda do que está sendo proposto pelo texto. Exatamente. O melisma no canto gregoriano é um fenômeno de destaque do texto, né? Na verdade, o melisma tem duas funções. Essa é a primeira. Se eu pego uma palavra que tem muitas notas, aquela palavra ela tem uma importância retórica maior do que as outras da frase, né? Então, eu vou fazer ela ecoar mais tempo, colocar mais notas nela. Também existe uma outra função do melisma do canto gregoriano, que é a função do júbilo agostiniano. Santo Agostinho falava que quando não se tinha mais o que expressar em palavras, você fazia uma entoação e com uma vogal você ia cantando e você ia meditando. Esse é o júbilo agostiniano. Você vai ver esse júbilo agostiniano no canto gregoriano, no aleluia, aleluia, e você tem um melisma gigante no final. Por quê? Porque é uma alegria que não se expressa mais em palavra, né? Então, é uma dupla função do melisma. Perceba que essa dupla função do melisma, em nenhum momento, tem o intuito de esconder a palavra, mas, pelo contrário, de exaltar a palavra, de extrapolar a palavra quando não se tem mais o que dizer, a palavra foi dita. Então, a gente tem sempre que trabalhar com esses dois pontos do uso de melisma gregoriano e também os enfeites que a gente usa, bordaduras e todos os ornamentos que são usados no canto litúrgico, para ter cuidado se ele não está escondendo a palavra. E aí ele vai fazer o quê quando ele esconde a palavra? Ele vai mostrar o protagonista. E Santo Agostinho sempre dizia, né, que cantemos de uma maneira bela, mas não tão bela ao ponto que me distraia do centro. Perfeito. Isso é uma atenção muito interessante, né? Santo Agostinho, nas próprias confissões, não precisamos nem ir para o de música, mas nas próprias confissões, ele chega um momento em que ele diz: esses cantos que tanto me ajudaram na conversão, hoje me sinto às vezes culpado, porque ao ouvir eles, me deleito com as suas melodias e me esqueço
do principal, da contemplação, e ele vive essa tensão, né? Isso é muito interessante. E o catolicismo é uma tensão, né? A nossa fé é sempre esse conflito. Qualquer tema que você pegue teológico tem sempre uma tensão, que não é nem isso nem aquilo, mas é aquele equilíbrio entre a tensão. A liturgia é uma tensão entre a palavra e o sacrifício, né? Eles precisam dialogar. Alguém comentou aqui sobre o canto de comunhão, falando que eu queria dizer que o canto de comunhão ele tem que ser o elo entre o sacrifício e a liturgia da palavra. No canto gregoriano, o canto de comunhão, o texto comenta sempre o evangelho. Sempre. Então, você vai escolher um canto de comunhão, tente escolher um canto de comunhão que tenha a síntese do evangelho do dia. Esse é o canto mais adequado de comunhão que possa existir, né? Se difundiu muito durante um tempo, eu vivi isso um pouco também na minha experiência na igreja, de que o canto de comunhão tinha que comentar o pão, o vinho, o sacrifício do altar, que isso era mais litúrgico. Mas o canto gregoriano está aí para ensinar a gente do que é mais litúrgico. O que é mais litúrgico? É você unir a liturgia da palavra com a liturgia do sacrifício, comentando o evangelho na hora da comunhão. Perfeito. Uma dúvida muito comum também que a gente poderia tratar, porque a gente sabe que ela sempre será a própria ação de graças do povo. Certo. Depende. Pode ser feito, sim. Pode ser feito. Não necessariamente aqui, só para clarear, o povo precisa cantar. Se a gente vai lá na IGMR, vai estar prescrito que existem antífonas específicas, como o Gabi estava falando. Essas antífonas estão lá também para a forma ordinária no gradual romano. Podemos abrir mão, já está lá destrinchado. Pode ser que você encontre algum problema de encontrar as partituras, de encontrar os áudios. Isso é um trabalho que no Brasil ainda está sendo feito. Acredito que tenha o Mosteiro da Ressurreição, né, Gabi? Se eu não me engano, tem isso disponível. Mas se não, procure algum canto que dialogue com o Evangelho, nem que seja na sua essência, né? Mas a bola que eu ia levantar aqui... A CNBB costuma tentar seguir as antífonas nos seus cadernos de partituras de música litúrgica, né? A questão da CNBB, que a gente deveria discutir melhor também, é mais a questão do estilo, né? A questão da enculturação. São outras questões que a gente pode tratar num outro momento, que são um pouco mais complexas, né? Mas essa questão, a própria CNBB tenta seguir a questão da antífona de comunhão, né? E às vezes eles pegam para simplificar, eu já vi isso acontecer, digamos, Advento, né? São 4 domingos. Eles pegam a mesma melodia para o canto de comunhão e adaptam a antífona a cada domingo. Então, o povo já aprendeu aquela melodia e só vai adaptando ao texto próprio do domingo que está seguindo, né? Que é uma possibilidade, né? Mas você pode também fazer uma pesquisa, um levantamento de cantos que comentam a passagem, né? E cantar. Eu não sou uma pessoa assim que acha que você tem que mudar tudo da noite para o dia, porque eu sei, todo mundo que se dedica ao canto litúrgico é muito atarefado, tem sempre as outras tarefas, tem ensaio difícil, né? Mas é só uma exortação à dedicação a esses pontos que são basilares na escolha do canto litúrgico, que eu acho que o trabalho de você vai ajudar muito também, porque às vezes eu vejo que as pessoas não têm material e elas procuram na internet. Então, se tem lá um trabalho de você desenvolvido já na internet, de fácil acesso, que dê para aprender rápido, pode ajudar muito, sabe? Então, dou o maior apoio para o trabalho que vocês têm desenvolvido aí na internet, na música litúrgica. Da mesma forma, da mesma forma. Eu acho que um pouco da nossa função aqui é tirar o pessoal aí que estiver assistindo a live, o pessoal que está envolvido no dia a dia da música litúrgica em suas comunidades da zona de conforto. A gente quer um pouco botar essa pulguinha atrás da orelha de que pode ser melhor. Ninguém aqui está condenando ninguém a nenhuma fogueira, tá, pessoal? Mas a questão é a gente ter consciência de que essa frase, para Deus o melhor, ela não pode ser uma fuga
para querer dizer qualquer coisa que eu fizesse, eu sentir algum sentimento subjetivo aqui, de que eu estou feliz, está adequado, não. Existem algumas diretrizes muito específicas. E é isso que a gente quer apontar, para que você olhe e possa dizer, bom, na minha paróquia estamos com um problema aqui no ordinário, a gente está cantando um ato penitencial inadequado, glória não está legal, vamos arrumar esses santos aqui, vamos buscar fazer a letra correta, vamos buscar aqui uma melodia do gregoriano que possa ser facilmente adaptável. Existem opções também em português, inclusive isso é uma dica muito valiosa. A gente pode primeiro ensinar a comunidade a melodia. Você pega uma melodia, tem melodias muito acessíveis, você ensina a melodia com a letra das partes fixas em português e depois, pouco a pouco, introduz o latim. Também a gente pode abrir mão do fato de que algumas peças, especialmente o Kyrie eleison, o Agnus Dei, já estão começando a ser difundidas por melodias da comunidade Shannon, da Jornada Mundial da Juventude e outros trabalhos de músicos católicos. E já que o povo conhece a letra, a gente introduz, faz o trabalho inverso, já que eles já conhecem agora a letra, a gente introduz as melodias, seja do tradicional gregoriano, sejam inspiradas no gregoriano. E isso é um primeiro passo que, acreditem, faz diferença. E um outro recado que eu gosto de deixar é que o pessoal muitas vezes tem receio de qual vai ser a reação da minha comunidade, qual vai ser a reação do meu pároco, né? O gregoriano ele é algo muito hermético, como é que eu vou argumentar, como é que eu vou defender. E o que a gente sempre diz é o seguinte, simplesmente faça, porque o gregoriano ele é que nem o evangelho, ele tem uma força própria. Não é você que precisa defendê-lo, não é você que precisa ir lá e apresentar uma tese, estar citando todos os documentos da igreja e apresentar um vídeo de 2 horas elencando todos os motivos. Você simplesmente apresenta e a força do canto ela é tamanha, tão forte, que as próprias pessoas vão com um pouquinho, bastam poucas exposições, assim, na minha experiência, 3, 4 missas que você coloque 1, 2 peças, as pessoas já vão sentir a diferença, elas próprias vão começar a pedir. Isso é, sério, funciona. Testa. A gente tem muito costume de usar a Assembleia como costa larga, né? A gente sempre acusa a Assembleia para não fazer as alterações, porque a Assembleia não vai ser resistente, a Assembleia não vai gostar, a Assembleia é isso, a Assembleia é aquilo, né? Não estou dizendo que não existem algumas Assembleias que são complicadas mesmo nessas questões, né? Porque até a Assembleia se acomoda, às vezes. Tem Assembleia que é mais aberta a aprender coisas novas, tem Assembleia que é mais fechada, que porque não cantaram aquele canto de novo, eu gosto tanto. Toca no meu coração, né? Tem aquela questão do sentimentalismo, é o sentimentalismo. Aí, né? Mas a Assembleia, ela, se for simples, ela aprende rápido e ela começa a se acostumar e percebe que quando o canto ele é próprio, esse canto ele é muito mais oracional, ele te conduz muito mais à oração, né? O texto, você consegue entender melhor o texto, você consegue viver toda a liturgia de uma maneira mais profunda. Eu queria puxar o assunto que você falou aí da questão do canto do ordinário, né? Só explicar para quem não sabe que a palavra ordinário. Ordinário é a coleção de cantos que tem na liturgia, que são oração, que não acompanham o rito, mas que fazem a parte do rito. Assim sendo, eles obrigatoriamente deveriam ter sempre o mesmo texto, né? Não podem ter textos alternativos, que essa é uma das grandes falhas do uso do ordinário, né? Você fazer adaptações ao santo no texto, ao glória, né? Cordeiro e Kyrie, né? O Agnus e o Kyrie, eles são curtos, acabam que as pessoas até aprendem em latim, é fácil de aprender em latim, né? O problema maior que eu vejo é no Glória e no Santos, né? E as pessoas não costumam cantar o credo. É aconselhável cantar o credo, né? Que é outra parte também que pertence ao ordinário, né? E aí, esse texto deve ser seguido de maneira estrita, né? Tem várias canções que já são do imaginário popular, que a gente usa na liturgia, que não são a oração que deveria ser rezada naquele momento. Por exemplo, até bonitas, até muito devocional. Por exemplo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Esse texto não é litúrgico, né?
Ah, tem invocação dos três santos, mas o texto não é esse. É santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam. Tem que ter aquele texto, aquele formato, para ser um canto litúrgico adequado. Né? A gente tem que pensar que nós, como músicos, ou nós, assembleia, participando e ouvindo e prestando atenção, tanto se pode mudar o texto do ordinário, quanto o padre poderia alterar as orações que estão ali prescritas para ele no missal. Exatamente. Ou enfim, a prece eucarística, a fórmula da consagração, alterar a própria oração do Pai Nosso, que infelizmente às vezes acontece o pessoal cantar lá o Pai Nosso do Padre Marcelo, ou alguma outra variação, Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás aqui, da mesma forma, né, tão fora de propósito, é alterar o Glória, alterar os Santos, é alterar o Ainos, e quando a gente coloca essas coisas, não é por uma perseguição aleatória, não é porque o pessoal aqui, esse pessoal chato aí do gregoriano, esse pessoal, mas é porque a gente tem que entender que liturgia é forma. A liturgia, pessoal, é forma. A liturgia não é improviso, a liturgia não é uma reunião, vamos aqui se juntar, vamos ver o que a gente está a fim de fazer. Ah, não, mas isso daqui a gente já rezou semana passada, vamos fazer algo diferente. Então, a liturgia ela tem uma riqueza, uma profundidade quase que inabarcáveis. E, através dessa exposição sistemática, se a gente se aproximar dela com essa postura de humildade, a gente vai começar a entender aos poucos e, quiçá, a gente crie esse zelo e a gente crie esse entendimento a ponto de poder estar a cada domingo, né, a cada missa, participando com mais fervor e tirando maiores frutos espirituais desse momento que, sem dúvida, deve ser o núcleo da fé do católico. E, assim, a missa, ela tem uma história de desenvolvimento. Essa liturgia, ela não nasce assim pronta. Claro que o centro, a raiz da liturgia, da missa, está desde o início, né? A nossa missa é uma herança do que se fazia na sinagoga e no templo. Só que agora o sacrifício é do cordeiro, não é mais do animal, da rola, da pomba, do cordeiro, né? É do cordeiro de Deus, né? E aí você pega a estrutura sinagogal, era exatamente o que é a liturgia da palavra hoje. Claro que ressignificada, por quê? Porque, na verdade, o cristianismo ressignifica toda a história da salvação do povo de Deus. Os salmos são do Antigo Testamento, mas a gente canta os salmos na missa porque ele prefigura Cristo. O salmo é sempre a prefiguração da história da salvação e de Cristo. Né? Então, essa questão da liturgia que vai se desenvolvendo, quando a gente entende como o canto foi inserido na liturgia, a gente começa a entender a importância daquele canto e tem um zelo maior por ele. Por exemplo, o Glória. O Glória foi um canto de louvor que foi inserido inicialmente somente no Natal, no nascimento de Cristo. Ele é um canto que remete ao nascimento. Então, ele era cantado só no Natal. Em determinado momento, foi expandido para todos os domingos do ano, né? Com exceção do período penitencial da Quaresma, que não tem. Né? Então, a gente sabe essa história, a gente tem apreço ao texto, porque aquele texto vai remeter à minha lembrança do Natal. Né? Glória a Deus nas alturas. O Pai Osamo quer dizer, remete à questão, Jesus nasceu, os anjos estão lá, os pastores, então você... E quando você vive e entende tudo isso na liturgia, você vai vendo que a história da salvação vai acontecendo a cada missa. Né? A cada missa é a renovação da história da salvação. O Kyrie, por exemplo, inserido pelo Papa Gregório, que foi o responsável por, né, codificar os textos litúrgicos. O Kyrie é uma exceção oriental. O Kyrie está em grego, não está em latim. Kyrie eleison, Cristo eleison, é grego. O Papa Gregório foi núncio lá em Constantinopla, foi núncio lá em Bizâncio. E ele viu a prática da liturgia de lá, bizantina, e ficou muito encantado com o canto da ladainha, né? Que é uma coisa que tem dentro da missa lá. E começava com Kyrie, com Cristo e com Kyrie. A gente sabe que a ladainha começa com Kyrie, com Cristo. Quem vai na Vigília Pascal vê que a ladainha é cantada. E aí ele viu e trouxe só essa parte lá da ladainha e inseriu no rito romano. Porque ele gostava muito dessa expressão. Né? E aí a história foi se desenvolvendo, foi se criando textos em cima da melodia do Kyrie,
que tinha uma alusão à questão da penitência, que acontecia a penitência antes do Kyrie. A gente sabe quando a gente reza o ato penitencial, a gente tem que cantar o Kyrie depois. Não sei se vocês já falaram isso lá no canal de vocês. Ah, faz o ato penitencial Sim. rezado. Tem que cantar o Kyrie depois. Porque o Kyrie, ele é a conclusão do ato penitencial. Ele é, mas ele é a Exatamente. conclusão. Exceto no caso onde ele vai estar embutido no canto dos trocos, que aí é uma Exatamente. previsão da missa paulina, que retoma essa prática dos tropos. Então nós temos ali Senhor, uma invocação, essas invocações estão previstas, tem de piedade de nós, então o Kyrie já fica embutido dentro da fórmula de confissão pública, que é o outro elemento do ato penitencial. Aproveitando aqui, Gabi, rapidinho, para responder um pouquinho o pessoal, só fazendo aqui, Ah, pessoal para não deixar acumular, senão... interagindo, né? Muito Tá bom. interagindo. Só porque senão a tela vai rolando e a gente acaba perdendo alguma coisa. Mas o pessoal falando do credo, que sumiu de nossas missas. Aí o Marcos falou, nós aqui cantamos o credo 3 em latim. Maravilha, Marcos. Nós vamos lançar uma aula do credo no próximo mês, exatamente desse credo 3, o credo mais famoso do Kyrie. Uma dúvida, no rito ordinário se reza Santo Deus dos Exércitos, como no latim, ou Santo Deus Universo? Daisy, você vai rezar como está na tradução oficial da CNBB, Santo Deus dos Exércitos, do Universo, ou então, se quiser, pode rezar em latim. O latim ele é ainda a língua oficial da liturgia, ele não é um estranho na liturgia, então você pode rezar Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sem problema, só não vamos misturar as coisas, né? Então, cada um na sua. Isso. Acho que é isso daí, podemos retomar. Maravilha. Essas interações também enriquecem, viu? Podem mandar perguntas, comentários. Eu tô achando... tem um comentário muito importante aqui. O credo niceno-constantinopolitano sumiu das nossas missas. E é verdade. Isso é uma questão muito brasileira, sabe? Se você vai em outro país, vai na Itália, você vai, sei lá, nos Estados Unidos, você na Espanha, você vê que a tradução mais usada é do credo niceno-constantinopolitano, nas celebrações na língua local. E no Brasil a gente reza muito outro credo, que é o credo anterior, que é o apostólico. Mas o credo em latim, do credo que se canta lá do 3, é o niceno-constantinopolitano. Oh, meu Deus, é difícil de falar isso. Porque esse credo foi feito para resolver algumas questões de heresia que estavam acontecendo na época, né? A questão, por exemplo, do filioque, né? Se a Trindade tem a mesma relação hierárquica, se o Espírito vinha só do Filho, se vinha do... Então, esse credo resolve essas questões. Eu sei que isso é uma questão de catequese. A gente tem que estudar na catequese, né? O significado dele, do credo inteirinho, para entender a função de cada frase. Mas eu sou uma pessoa que exorto, sim, que as comunidades façam oração do credo do símbolo niceno-constantinopolitano, porque ele é mais rico no sentido teológico, né? O texto dele é mais rico, né? Correto. Talvez um pouco da nossa cultura brasileira, os cantos um pouco mais longos na missa, o pessoal já dispersa, já não é falta de costume, né? E o credo, assim, nós cantamos aqui no coral, eventualmente ele é um canto cansativo também para quem canta, também para quem ouve, então a gente sabe que na prática, na realidade pastoral, existem esses entraves, mas pelo menos nas solenidades, começamos assim, pelo menos em solenidades, em uma missa que tenha enfim, que a gente queira dar um destaque maior, já é uma ótima forma de reintroduzir esse costume e aos poucos a gente vai acostumando a comunidade. Um comentário sobre esses dois cantos, o credo e o credo e o glória, acaba ficando longo porque a gente não vai beber no berço do canto gregoriano, do que o canto gregoriano propõe para esses cantos. São cantos silábicos, tanto o credo como o glória. São cantos que são para ser usados poucos melismas. São cantos cantados em tom direto, que a gente chama, que é sem antífona, sem responsório, sem repetição de nenhum refrão. A gente vai e coloca refrão no glória e no credo, o que acontece é que ele aumenta de duração. Então é para ser uma coisa mais quase cantilada. Imagine o sacerdote cantando uma oração.
que ele faz aquele reto tono. A ideia é que seja uma coisa próxima daquilo, porque ele vai se desenvolver mais rapidamente. E assim ele vai ser menos... Eu acho que a gente tende também a colocar refrão para ficar menos entediante, né? Porque é um texto muito longo e cansativo. E para dizer, olha, Ou Assembleia, então vocês cantam só tentando... aqui nesse momento. Mas Exatamente, isso é um tentando imitar um equívoco. pouco a A estrutura Assembleia americana. pode cantar ele inteiro, se for simples. Né? Exatamente. Um pouco, talvez, a gente tenha essa coisa, vamos fazer que nem o próprio. Então, uma antífona aqui mais simples para a Assembleia, daí o coro, o grupo musical que tem mais possibilidades de estudar a peça, desenvolve o texto, depois se retorna para a antífona, quase que um jogral, né? E, não, realmente, é algo muito possível. Nós não podemos também subestimar a Assembleia, subestimar as pessoas, e eu falo, negar a elas esse tesouro da tradição. Então, muitas vezes o que a gente faz é isso, é estar negando os tesouros da tradição. Então, assim, abrindo um pouco aqui na minha visão, um pouco assim, me perguntar, Lucas, o que tu considera um sucesso assim com a tua iniciativa? Bom, se praticamente em todos os lugares do Brasil o católico médio voltar a saber entoar um Pater Noster, um Salve Regina, Essas e nos orações devocionais básicas. simples, um Adoro Te Devote, para ele usar na sua oração pessoal, em casa, na igreja, quando tiver com o seu grupo, eu já me dou mais que por satisfeito se eu conseguir ajudar 1% para isso acontecer. Porque eu acho que é uma grande tragédia que nós estejamos cada vez mais apartados dessa tradição que nos pertence. Isso nos pertence, a nós, é católico, antes de ser gaúcho, antes de ser brasileiro, eu sou católico, eu sou herdeiro de toda essa tradição. Essa tradição não só espiritual, mas também material no sentido de algo que tem forma, de algo que está ali, que foi desenvolvido e que nos pertence e que nós viramos as costas. É verdade. E Pergunta do assim, Leandro. eu vi essa pergunta e a gente pode falar dela. Só comentar o que você disse. E assim, o canto Claro, claro, claro. gregoriano, você pode dizer sobre canto gregoriano, você pode ter uma visão bem estrita, assim, do que é o repertório gregoriano. Canto gregoriano é o repertório composto entre o século VIII e X, e o resto é derivado. Conforme está Não é escrito. gregoriano porque não nasceu de texto bíblico e de autor anônimo e com certos objetivos de tudo, beleza. Mas existem outros cantos pós-gregorianos, sequências, tropos, antífonas marianas, antífonas da elevação, antífona do Sagrado Coração, você falou, Adoro Te Devote, né, que foi feita para o Corpus Christi, né, para a festa do Corpus Christi, ou as antífonas marianas, são cantos devocionais que é para o povo cantar. Era para o povo na Idade Média cantar esses cantos. Por isso que eles foram feitos. Eles são simples. E a escola cantava os cantos da missa, que eram um pouco mais... Mas o que a gente pode pegar desse repertório gregoriano mais estrito é como é a forma dessa música. Eu não posso fazer essa exata forma na minha liturgia, né? Eu tenho que fazer um canto de entrada com 20 estrofes, e o celebrante ficar lá na frente do altar esperando eu terminar o canto. Se no canto gregoriano você tem antífona e estrofe até terminar o rito de entrada. O sacerdote termina o canto. É um canto que acompanha uma procissão de entrada, esse canto gregoriano. Por que eu não sigo a forma do gregoriano na minha liturgia? Não precisa cantar em latim, não precisa... Alguém perguntou aqui, que é a pergunta que a gente... tem que ser o texto da antífona do missal? Olha, é adequado que seja, né? O sacerdote reza aquela antífona. Às vezes ele reza em voz alta, mas ele tem que fazer aquela antífona. Ele reza aquela antífona em voz baixa também. Porque aquela antífona, e aí eu falo muito do canto de entrada, porque ele é um canto que marca a missa, né? No canto gregoriano tem várias missas que são batizadas pelo nome do canto de entrada do canto gregoriano. A gente vai lembrar duas em particular, que é a Dominica Gaudete, terceiro domingo do Advento, rosa, né? E a Dominica Letare, se eu não me engano, o quarto domingo da Quaresma, também rosa. Quer dizer, por que tem esse nome? Porque o introito gregoriano tem esse nome. A gente vai lembrar o segundo domingo da Páscoa, que é o domingo hoje que é da Misericórdia, que o Papa João Paulo II instituiu, Quasimodo,
que é o domingo que os recém-batizados iam de branco. Então, eles iam com um modo de criança, o texto diz isso, quase modo gente de infantes. Quer dizer, a antífona explica o domingo, a antífona da entrada explica aquele domingo. A antífona mais marcante no litúrgico, Resurrexi. De que dia é essa antífona? Da Páscoa, Resurrexi. Primeira palavra. Então, se vocês puderem cantar essa antífona, esse texto, sim, vocês vão estar fazendo uma contribuição maravilhosa para a liturgia de vocês. A Assembleia tem que cantar o canto de entrada, animado, tem que participar e tal. Tentem pegar a mesma melodia e adaptar o texto. A Assembleia já vai ter aprendido a melodia, ela vai acompanhar aquele texto. Você não tem aquele folheto que, na verdade, acaba atrapalhando a liturgia do que ajudando? Eu sou um crítico do folheto desde sempre. Porque a palavra é para ser ouvida, não para ser lida. Né? Então, ele, em vez de ajudar, acaba atrapalhando a participação. Mas se tem um folheto, coloca lá os cantos para a Assembleia acompanhar. Né? Eu passo para você agora, que eu já falei muito. Tranquilo. Eu vou só responder aqui rapidamente. O Leandro apresentou uma outra dúvida sobre o momento do ofertório, se o coral pode cantar o ordinário, ou seja, a oração do sacerdote. Leandro, uma coisa interessante aqui no Brasil, isso daí é uma bola que a gente vamos levantar no futuro, viu? O professor André aqui do Música Litúrgica, ele é um grande entusiasta desse tema, tem outras pessoas, liturgistas no Brasil, que também gostam de levantar essa bola. Existem antífonas prescritas para esse momento, assim como a antífona de entrada e a antífona de comunhão, existem antífonas de ofertório. Então, no gregoriano é fácil, está lá, prescrita, está lá, a gente só busca nas fontes. Se a gente quiser trabalhar com tradução, aí que mora o problema. Nós não temos tradução oficial. Mas o que acontece? Esses textos são quase que na íntegra, para não dizer tudo, vamos dizer 99,9% extraídos dos evangelhos. E dos evangelhos nós temos sim tradição oficial. Então seria só uma questão de fazer essa correspondência, juntar A com B, fechou. A gente tem a tradução, se quem tem o missal cotidiano do rito tridentino, lá tem a tradução das antífonas todas. Então você pode pegar de repente lá. Claro que o ano litúrgico é ligeiramente diferente. Você tem que ver se é o mesmo em latim lá no rito novo, para depois dar um pouquinho de trabalho. Poderia ser usada essa tradução, né? Mas o que eu posso comentar sobre o ofertório é que 99% dos textos do ofertório são dos salmos. Não são do Novo Testamento, né? Isso é uma coisa interessante, porque ofertório não tem que falar de pão e vinho, né? Isso é uma coisa também que é muito comum, né? Ofertório tem que falar do pão, do vinho, da oferta. No canto gregoriano, eu falo no canto gregoriano, no canto oficial da igreja do rito romano. O texto é um texto de um salmo. Né? E dialoga com os outros textos do próprio daquela missa, geralmente. Né? Então... O que é interessante da gente lembrar é que o que acontece no canto e o que acontece no rito, na ação litúrgica, não podem ser coisas dissociadas e elas não estão dissociadas do todo que está ocorrendo na liturgia. E muitas vezes hoje o ofertório ele é quase que um momento de pausa na missa. O pessoal ali senta, olha para baixo, olha para o celular e não está participando, não está colocando a sua vida ali como oferenda, né? E o canto, ele, como diz aí o Gabi, ele não precisa fazer alusão ao pão e ao vinho, não tem nenhum documento que faça a prescrição. O canto precisa falar do pão e do vinho, o pão se transformará em carne, o vinho se transformará em sangue. Então, isso é um daqueles mitos populares que se criou, assim como o mito popular de que o Glória seria um canto trinitário. Então, nós temos aí dezenas de composições que dedicam uma estrofe a cada pessoa da Santíssima Trindade. E pronto. Ninguém sabe de onde é que veio. O que eu sei é que para onde vai, preferencialmente, seria para fora da liturgia. Não tem o texto adequado, né? Então, essa questão do ofertório... Pio XII aconselhou o missal para o povo, não escolher. Perfeito. Tem uma Perfeito. questão... essa frase é perfeita mesmo. Eu acharia muito interessante que tivesse um missal cotidiano do rito novo, bilíngue. Eu não encontrei ainda. Se alguém encontrar, me indique, porque ajudaria você a pesquisar na estrutura do rito novo
e saber o texto em latim e o texto em português. Eu só achei do rito antigo, né? E seria assim de uso, a gente poderia comprar um missal e a gente levava o nosso missal todo dia para missa. Toda vez que a gente fosse, acompanhava o ano. A gente teria uma relação com o ano litúrgico mais profunda, porque ia saber o que ia acontecer, poderia ler antes, poderia ver como é em latim aquele texto, daquela antífona, daquele ofertório, e aí a gente ia ter uma visão muito mais global. Eu não sei se já fizeram, acho que não fizeram uma edição do missal de bolso bilíngue. Desconheço. Né? Eu sei que eles estão trabalhando a tradução do missal de terceira edição agora, né? Então, se tem alguém que conheça alguém lá, fica a dica aí pro pessoal do CNBB. Por favor, lancem um missal bilíngue, né? Português e latim do Rito Novo, porque ele vai ser muito útil para o povo participar de maneira mais... Isso é uma coisa também. Agora que o Gabi fala em bilíngue, missal bilíngue, isso é uma coisa muito interessante também de pontuar, que quando a gente fala em gregoriano na liturgia, a liturgia ela não necessariamente precisa ser 100% em gregoriano, 100% em latim. O gregoriano ele convive perfeitamente bem com o português, com outros estilos. Isso aqui é uma prática muito recorrente aqui nas missas do coral que eu participo aqui em Porto Alegre, a Capela Musical São Gregório Magno. Muitas vezes a gente vai ter o Confiteor cantado em latim, depois cantamos o Kyrie, depois daqui a pouco um Glória para a comunidade, Glória com a letra, obviamente, litúrgica, mas um Glória que a comunidade participe, que seja em português. Depois o sacerdote vai fazer a leitura em português, o salmo em português, credo em latim, ofertório em latim, volta com o santo em português. Isso convive perfeitamente bem, então nós não precisamos pensar que é uma coisa ou tudo ou nada, ou se faz do começo ao fim 100% gregoriano, 100% latim ou nada. E isso pode funcionar para você como um estímulo para introduzir aos poucos, se você ainda não tem na sua comunidade, aos poucos você pode introduzir o gregoriano. Não precisa chegar do dia para a noite, agora eu vou cantar tudo completo, do ordinário, do próprio. Quer saber por onde começar? A melhor dica seria começar pelo ordinário, por essas questões de que são partes que você pode eleger uma peça ali, uma missa, para colocar na sua comunidade, preferência que seja mais acessível, né, do ponto de vista técnico, e pela repetição, todo domingo, aquele Kyrie, aquele Glória, aquele Santos, a comunidade vai pegando. Se não, algo mais simples ainda, conversa com o sacerdote, faz uma saudação mariana, faz um Salve Regina, uma oração popular extremamente simples. Então ali você já vai quebrando a resistência. Faz no canto final, né? Canto final é uma coisa que não existe liturgicamente, né? Então, exatamente. Então ali já terminou a liturgia. Um canto mariano cabe muito bem. Os cantos marianos, eles não são, entendam o que eu vou dizer, eles não são litúrgicos. No sentido que eles não estão dentro da liturgia. Apesar que tem um ofertório que é a letra da Ave Maria inteira, em um determinado momento do ano litúrgico. Acabei de lembrar disso. Mas eles cabem... Inclusive, introduzido por São Gregório Magno. Mas eles cabem salvo engano, na liturgia, no canto final, que é um canto de... Né, as pessoas vão sair, tudo, e vão ficar rezando. Você canta a Salve Regina, canta a Ave Maria, canta algum outro canto mariano, tom simples, tom monástico, que eu particularmente gosto mais, né? Que é muito bonito o tom monástico do Salve Regina. Ouçam. Muito bonito, muito solene. Né? E outra dica também, especialmente agora, nos aproximamos dos minutos finais, temos uns 9, 8 minutinhos ainda. Só tem uma hora. Uma coisa que a gente não chegou a comentar, mas que eu quero tocar aqui de raspão, é a questão dos salmos. Porque o salmo, eu vejo, é onde talvez esteja assim, uma das pontos de mais... Nós vamos precisar ter bastante trabalho pela frente aí, principalmente para corrigir o imaginário popular de que o salmo seria, de alguma forma, um momento de virtuose de um solista. Então, muitas melodias de salmo que nós encontramos, infelizmente, em canais no YouTube, em algumas propostas que são colocadas na rede, elas têm uma coisa quase que operística, né? No sentido de dar um destaque para a voz, de uma voz impostada,
de uma construção de uma melodia rebuscada. E não é nem só a questão de, não, mas isso vai atrapalhar a Assembleia para repetir, não. Salmodia, pessoal, não é isso. A salmodia é um estilo próprio, ela vai respeitar, como nós fizemos alusão lá no começo da live, essa métrica natural da palavra, esse som que naturalmente emerge da palavra. Todos os salmos, eles são cuidadosamente selecionados para serem metrificados. Se cuida ali onde cai a sílaba tônica, para que se tenha um padrão e para que esse padrão possa ser encaixado as melodias, os tons salmódicos, que, por toda essa questão técnica, vão conduzir a uma espiritualidade que é, olha, nem se compara, é outra coisa. Então, depois que vocês se acostumarem a ouvir um salmo como deve ser feito, vocês nunca mais vão conseguir ouvir esses salmos operísticos, esses salmos malabaristas da mesma forma, porque é diferença da água para o vinho. Exatamente. A reforma litúrgica recolocou o salmo responsorial. A forma responsorial, ela é muito antiga, mais antiga do que a forma que existe no canto gregoriano, que é a questão de você ter um pequeno antífona simples e o salmo sendo cantado em tom de resta, que é uma cantilação simples, quase reto tono, né? Você pode usar um tom gregoriano, você pode usar um tom da irmã Miriam Collin, que tem, você pode usar um tom do Mosteiro da Ressurreição, que tem vários muito bonitos também. Mas o importante é você entender, e você já falou isso, né, Lucas? Que o salmo, ele tem uma métrica maravilhosa. A tradução em português é maravilhosa, né? Deve ter dado um trabalho, assim, fenomenal fazer aquela tradução. E se você souber ler o salmo, ele é uma poesia, né? Quando não conseguem cantar o salmo, né, eu recomendo até equipes litúrgicas, leia como uma poesia o salmo, né? Saiba perceber que tem uma métrica no texto e você vai declamar aquela métrica, como se fosse uma poesia. Porque vai ser um pouco de música. Cantus obscurio, né? Porque a poesia tem um canto obscuro, um canto escondido. Então, essa questão, né? Tem vários canais, né? Eu já vi, o pessoal usa muito. Mas eu sinto que se a gente produzir material, e aí eu acredito muito no trabalho de vocês, da música litúrgica online, né? Gravando essas possibilidades que sejam acessíveis, porque as pessoas vão lá e pesquisam rápido. Elas querem ter uma solução rápida. O que acaba acontecendo é que na correria a gente não se dedica muito. Eu falo até eu como músico litúrgico, e que é uma solução muito rápida. E aí essas soluções são rápidas. Aí você vai, aprende, tem as cifras já, tem aquela melodia que é bem do que a gente está acostumado a ouvir já, que a gente ouve na rádio, né? Vamos colocar assim. Então, a cantilação, eu vejo uma resistência, às vezes, até dos mais jovens em relação à cantilação. Reto tono, é um negócio meio de velho, né? Não é uma coisa jovem. Não tem graça, não. Isso a função não é atrair o jovem, não é uma discoteca. Não é um barzinho. Né? É um canto próprio do momento sagrado. A intenção é que o texto se destaque, não quem está cantando o texto. Né? Perfeitamente. Eu vou aproveitar aqui uma outra pergunta do Leandro sobre o que acham das respostas das orações eucarísticas sendo cantadas. Leandro, você está perguntando a opinião. Eu acho que é uma repetição desnecessária. Eu acho que não teria assim, grande necessidade. E o que eu acho, assim, vou usar o adjetivo engraçado, é que muitas vezes essas respostas que não têm essa relevância tão grande são cantadas, e a aclamação memorial e a doxologia final, que sim, essas sim, são de uma importância gigante, são deixadas de lado. São simplesmente recitadas, às vezes até aquele amém michuruca, né? Quem nunca participou de uma missa onde a resposta era cantada, super ornada, às vezes até com uma repetição, repete 3, 4 vezes a resposta de cada prece. E o amém da doxologia. Aí chega no amém, amém. Amém da doxologia. Chega na doxologia final, amém. Né? Essa doxologia que dizia, não vou lembrar agora exatamente a figura histórica, mas que dizia que quando os cristãos cantam a doxologia final, os templos pagãos devem tremer. Então, esse grande amém
E o pessoal, amém. Então, assim, Então, acho que está respondido aí, Leandro. é perfeita essa colocação. Se você perguntar para mim o que eu acho da resposta, eu vou ser um pouco mais drástico. Eu acho que tem que tirar as Você, respostas. Elas não existem em nenhum outro país, só no Brasil. Não tem tradução italiana, olhei a minha resposta noiva e não a minha tem em avó. inglês, não tem em espanhol, não tem em outro lugar. Eu peço, bispos que estão na reforma do missal, tirem as respostas da oração eucarística. Elas não são necessárias, elas não existem. Foi invenção brasileira. Tá? O que é necessário é o que você disse, é o amém da doxologia. Esse sim, cantado, com por Cristo cantado, depois o amém, depois o Pai Nosso cantado. E dá para adaptar muito fácil a melodia gregoriana para o português. Você pode aprender e é muito bonita e muito simples. A Assembleia vai aprender muito rápido a cantar o Pai Nosso com a melodia gregoriana em português. Deve ter até já na internet. Não sei se vocês já Exato. fizeram isso. Fizeram isso no Música Litúrgica Online? Não, ainda não. Eu faço essa É uma boa proposta. sugestão. Procurem É uma boa sugestão. a melodia gregoriana e cantem em português. E gravem lá para as pessoas aprenderem em português. Né? Maravilhoso. Quem tem uma versão, talvez... Você conhece o Cleiton? Cleiton Dias? Lá de Campinas. Ele já fez a Uhum. adaptação, já. Ele já fez a adaptação para o português do Pai Nosso Gregoriano. De poder procurar ele, né? Gravar isso aí e disponibilizar para as pessoas. Fica aí o desafio. Vamos fazer então, pessoal. E eu quero ver, ó, nós vamos fazer e vocês têm que usar. Isso. Aí eu quero ver vídeo, quero ver vocês usando na liturgia. E aí, uma vez inserida, como nós já falamos repetidas vezes, uma vez inserida a melodia, você quebrou talvez a principal resistência, porque a gente sabe que o canto gregoriano ele é muito diferente da música secular, ele não tem o ritmo marcado, ele não vai ter algumas condições, ele não é tão tonal, enfim, ele soa diferente no ouvido. Uma vez que você venceu essa resistência, botar o latim é um pulinho, é um pulinho. Exatamente. Então, deixa eu ver se tem mais interação aqui do pessoal. Será que vai cair? Deu 9 horas? Não. Cai a conexão? Nunca fiz. Pois é, ele ainda não me... A gente começou 1 minutinho, 2 minutinhos depois, mas já nos aproximamos do final. Eu já vou fazendo a minha despedida aqui, então, do pessoal, dizer que foi uma alegria dividir esse espaço aqui com o Gabi, a gente poder estar batendo esse papo muito divertido, muito enriquecedor sobre música litúrgica, sobre canto gregoriano. O tempo passou voando. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Se o pessoal gostar e pedir, a gente pode, de repente, marcar uma nova, fazer um repeteco aí, fazer um bis. E deixar esse recado para o pessoal. A gente sabe que, às vezes, o caminho é árduo, a situação é difícil, mas não desanimem, pessoal. Cada um fazendo a sua parte, busque se formar, se fortalecer. A gente, graças a Deus, hoje tem esse grande veículo que é a internet, que permite, talvez, como nunca antes na história, essa troca de informações. Eu estou aqui em Porto Alegre, o Gabi está no Rio de Janeiro, nós estamos aqui numa quinta-feira, às 9 horas, na internet, falando sobre canto gregoriano e música litúrgica. Então, quando que se imaginou que isso aconteceria, né? Então, vamos em frente. Muito obrigado. A gente pode fazer de novo. Eu gostei muito, adoro falar disso. Esse é assunto da minha vida, acho que da sua também, então... Tá certo? Boa noite, gente. Prazer em Tá certo, então, pessoal. Uma boa noite aí. Até mais.